Meu nome é Osvaldo, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, nada comercial. Meus pais esperam que eu assuma quando estiverem velhos demais para cuidar dela, sendo o mais velho de 3 filhos e o único filho homem. No entanto, sinceramente, não tenho muita vontade. Não me vejo passando a vida inteira no interior do Mato Grosso, especialmente após algo muito estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então eram eu e minhas 2 irmãs, Melissa e Maísa, cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Aqui não há nada por perto, com muita privacidade e até um pouco demais, na minha opinião. Exceto por uma noite, algo aconteceu tarde da noite, quase na hora de irmos para a cama. Minhas irmãs fazem faculdade online e Melissa estava em seu quarto com o laptop, fazendo suas atividades de verão. Maísa e eu estávamos apenas relaxando na sala de estar, assistindo a algum programa bobo na TV. Na realidade, nós três queremos sair desse estilo de vida de fazendeiro do interior, especialmente eu, que sou o mais velho e estou na casa dos 20 anos. Uma das partes desagradáveis da vida na fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm comer nossos produtos, mas também as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente para esse motivo. E também temos 2 cachorros do lado de fora que começaram a enlouquecer no quintal. Algo que assustou, com certeza. Na mesma hora, fui lá fora para ver o que estava acontecendo. Ambos estavam olhando na direção da plantação, latindo loucamente. Eu gritei para eles ficarem quietos, e eles pararam. Passei bem na frente da plantação e fiquei ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Era sem dúvida um assobio humano. Foi a primeira vez que encontrei um invasor na propriedade sem meu pai por perto. Tive que correr para dentro e pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente. Falei para minhas irmãs que alguém estava lá fora na plantação de milho e que eu tinha que afugentá-lo. Elas me disseram que era uma ideia terrível correr para a plantação no escuro e estavam quase me convencendo disso. Percebi o quão assustador isso seria, mas mesmo assim, os cachorros estavam enlouquecendo novamente, latindo na direção da plantação. Apontei a arma para o ar e disparei um tiro que ecoou na noite e silenciou os cachorros. Também me senti meio poderoso naquele momento e gritei para que saíssem de nossa terra o mais alto que pude. Depois, voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também, porém, nossa risada não durou muito, pois os cachorros começaram a enlouquecer novamente, ainda mais desta vez. Voltei lá fora pronto para fazer a mesma coisa, mas meu coração deu um pulo quando vi um cara parado a uns 6 metros dos cachorros, bem na frente da plantação de milho. Ele olhou para mim e gritei: "Ei, fique parado aí!" Nesse momento, ele correu para dentro da plantação. Comecei a correr atrás dele e disparei outro tiro no ar. Parei junto aos cachorros. Não tinha chance alguma de entrar lá e não estava disposto a deixar os cachorros aqui fora, então levei eles para dentro de casa. Contei para minhas irmãs que alguém estava se escondendo na plantação de milho e liguei para o meu pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência se essa pessoa voltasse. Acabamos nos dirigindo aos nossos quartos. Cada uma das minhas irmãs levou um cachorro para seus quartos e eu levei a arma para o meu quarto, só por precaução. Enquanto eu estava na cama assistindo a um filme no meu laptop com a janela aberta, ouvi um assobio de fora. Em seguida, como se tivesse um sexto sentido, ele parou de andar e olhou para minha janela, continuando a assobiar. Esse idiota estava obviamente tentando mexer conosco e nos assustar, mesmo depois de eu ter deixado claro que tinha uma arma. Peguei a arma da cama, apontei pela janela e atirei na grama, a alguns metros dele, propositalmente errando. Claro, isso cortou o seu pequeno filme de terror, e ele correu para fora da vista da minha janela, em direção à frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Ele teria que ser um idiota completo para voltar depois disso. Obviamente, contei para minhas irmãs porque atirei e assegurei a elas que ele não voltaria nunca. Descobrimos quem era ou por que ele fez isso. Poderiam ter sido adolescentes tentando assustar alguns fazendeiros inocentes por diversão. Poderia ter sido alguém realmente perigoso.
Andressa e eu somos proprietários de uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde principalmente cultivamos milho. Isso foi em agosto de 2017, em uma noite ligeiramente chuvosa. Tanto Andressa quanto eu passamos toda a nossa vida na vida rural. É realmente tudo o que conhecemos. Claro, a vida na fazenda aqui no interior é muito espaçosa e com poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, Antônio e Oliveira, estavam a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas, também sendo fazendeiros. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil fazer amizade com os vizinhos nessas circunstâncias. Frequentemente, convidamos Antônio, Oliveira e suas esposas para vir até aqui e vice-versa. Numa noite de fim de semana, que inicialmente parecia normal, convidamos Antônio e sua esposa para tomar algo. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro, e eles foram embora por volta das 11 horas. Felizmente, a casa deles fica a apenas 30 segundos de carro em linha reta daqui. Continuamos a beber vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente iríamos apenas adormecer no sofá abraçados um ao outro quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida a essa hora não era comum. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Mas junto com as batidas, pensamos ter ouvido uma voz dizendo algo. Baixei o volume da TV e esperamos para ver se aconteceria novamente. Cerca de 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a levantar e abrir a porta, quando Andressa segurou meu braço, olhou para mim e fez um gesto negativo com a cabeça. Sussurrei: "Só vou perguntar quem é." Ela respondeu: "Não acho que devemos deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam." Fui até a porta e perguntei quem estava lá. A voz do outro lado disse: "Andressa e eu somos proprietários de uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde principalmente cultivamos milho. Isso foi em agosto de 2017, em uma noite ligeiramente chuvosa. Tanto Andressa quanto eu passamos toda a nossa vida na vida rural. É realmente tudo o que conhecemos. Claro, a vida na fazenda aqui no interior é muito espaçosa e com poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, Antônio e Oliveira, estavam a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas, também sendo fazendeiros. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil fazer amizade com os vizinhos nessas circunstâncias. Frequentemente, convidamos Antônio, Oliveira e suas esposas para vir até aqui, e vice-versa. Numa noite de fim de semana que inicialmente parecia normal, convidamos Antônio e sua esposa para tomar algo. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro e simifo, e eles foram embora por volta das 11 horas. Felizmente, a casa deles fica a apenas 30 segundos de carro em linha reta daqui. Continuamos a beber vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente iríamos apenas adormecer no sofá abraçados um ao outro quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida a essa hora não era comum. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Mas junto com as batidas, pensamos ter ouvido uma voz dizendo algo. Baixei o volume da TV e esperamos para ver se aconteceria novamente. Cerca de 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta seguidas por uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a levantar e abrir a porta quando Andressa segurou meu braço, olhou para mim e fez um gesto negativo com a cabeça. Sussurrei: "Só vou perguntar quem é." Ela respondeu: "Não acho que devemos deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam." Fui até a porta e perguntei quem estava lá. A voz do outro lado disse: "Graças a Deus você pode abrir, estamos perdidos." Perguntei quem eram. A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu disse: "Pode pedir para sua esposa dizer algo?" Houve um silêncio por alguns segundos e eu insisti: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está perto de mim agora." Foi nesse momento que comecei a ficar desconfiado e percebi que a voz parecia um pouco estranha, como se um homem estivesse tentando deixar sua voz mais aguda. Eu ri e disse: "Antônio, é você?" Antônio é brincalhão e, estando bêbado, não seria algo inédito. Senti um certo alívio, acreditando que era realmente Antônio, mas ainda não queria abrir a porta antes de confirmar. Ter alguém batendo na sua porta tarde da noite aqui fora, alegando estar perdido, não é comum, não é algo que acontece. Então, imediatamente me preocupei e falei através da porta:
Qual é o nome da sua esposa? Uma voz até então desconhecida respondeu. Isso é uma pergunta difícil. Meu sorriso desapareceu. Peguei meu celular para ligar para Antônio, enquanto Andressa observava tudo e insistia que chamássemos a polícia. Antônio atendeu após 3 toques e perguntei de imediato: Você está na minha porta? Ele disse que não, porque expliquei que havia alguém na nossa porta tentando me enganar para que eu abrisse. Ele disse que viria imediatamente e desligamos. Vale mencionar que todos nós ainda estávamos bêbados durante essa situação. Houve mais batidas na porta. Gritei: Tenho uma espingarda aqui e vou usar se vocês não saírem imediatamente. A voz respondeu: Só estamos tentando usar um telefone. É tudo que precisamos. Andressa ligou para o que levaria um tempo extremamente longo para um policial chegar ao local. Ouvimos passos na nossa plataforma de madeira que estavam dando a volta em nossa casa, na parte de fora. Na verdade, eram 2 conjuntos de passos. Eles pararam em uma de nossas janelas, que estava com as persianas fechadas, e ouvimos alguém tentando abrir a janela. Andressa, que ainda estava ao telefone com 190, gritou: Nos deixem em paz. Eu gritei também, com toda a força dos meus pulmões, que eles deveriam sair daqui ou eu atiraria. Levou um tempo até eu perceber que deveria pegar a espingarda no armário no andar de cima. Depois, houve mais batidas na porta, e dessa vez era a voz de Antônio gritando: Abra a porta. Deixei Antônio entrar. Ele também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada nem ninguém quando chegou. Ele ficou conosco até que um policial chegou à casa. Fizemos uma rápida varredura da propriedade com o policial e ele foi embora. Levamos a sério o conselho dele e instalamos câmeras na frente e atrás da casa, o que é, surpreendentemente, algo que nunca tínhamos pensado antes desse incidente. Ainda me arrepia pensar que a única coisa que separava quem estava na nossa plataforma naquela noite era uma porta de madeira. Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, já que meus avós estavam ausentes. Na última noite, estava assistindo TV na sala de estar, quando comecei a ouvir um barulho estranho. Inicialmente, não dei muita importância, pois pensei que fosse provavelmente um veado. No entanto, minha preocupação aumentou quando ouvi todas as vacas começarem a fugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez uma vaca mugindo de cada vez. Mas quando todas as vacas começam a mugir, algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-las para que todas as vacas ficassem agitadas assim. Sendo o único na fazenda, estava claro que era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Peguei um casaco no armário para sair, mas assim que estava prestes a sair, ouvi um mugido muito agudo de uma vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo estava terrivelmente errado com as vacas. Rapidamente subi para o quarto do meu avô, debaixo da cama dele. Ele sempre guardava algumas armas. Carreguei o rifle de caça dele e fui para fora. As vacas ainda não paravam de mugir. Então entrei no celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum. Todas as vacas estavam lá, até eu andar um pouco mais e notar que uma vaca estava faltando na baia dela. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada à baia da última vez que havia verificado. Em seguida, pensei em ouvir um som agudo de mugido vindo do campo de milho do lado de fora do celeiro. Decidi verificar, mas enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi algo que parecia vozes de pessoas. Finalmente cheguei ao limite e disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou silencioso. As vacas pararam de mugir e não pude ouvir nada vindo do campo, até que ouvi passos no campo. Não sabia se tinha coragem de entrar no campo de milho, mas tinha que fazer. Essa é a exata razão pela qual os fazendeiros têm armas, e não podia simplesmente me esconder dentro da casa com invasores no campo. Comecei a caminhar entre as plantações e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Ficava cada vez mais assustado conforme continuava a andar mais fundo no campo. Então congelei no final de uma das fileiras de milho. Havia uma pessoa completamente vestida de preto a poucos metros de mim. Levantei minha arma, ordenando que saísse do meu campo. Eu não estava blefando, estava pronto para atirar, mas a pessoa não se moveu. Disparei outro tiro para assustá-la, mas ela continuou imóvel. Então, ela começou a se aproximar de mim, com os braços ligeiramente erguidos, como se me pedisse para baixar minha arma. Apontei minha arma novamente, gritando para que ela se afastasse. Foi então que percebi algo horrível.
Eu estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras, umas 6 ou 7 delas, pelo menos as que eu conseguia ver. Quem sabe se havia mais. À medida que o homem se aproximava, percebi que ele e os outros estavam usando máscaras sinistras. O homem parou de se aproximar quando comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que senti. Eu achava que estava prestes a ser morto. Foi então que eles começaram a cantar algo que não entendia. Parecia uma língua diferente, mas o canto quase soava como uma música. Comecei a pensar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual sinistro comigo. Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi muitos passos e o som das plantas sendo movimentadas, mas indo na direção oposta. Finalmente consegui assustá-los. Corri de volta na direção da casa da fazenda, parei e vi algo no chão que me marcou e assombrou. Uma cabeça de vaca no chão, no meio de um círculo de velas. Senti vontade de vomitar e, assim que entrei na casa, vomitei. Peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Contei ao operador tudo que pude. A operadora disse que um policial estaria lá em breve. Após desligar o telefone, liguei para meus pais e expliquei a situação, pedindo para eles virem me buscar. Meu pai disse que estaria lá em uma hora. Fiquei no quarto do meu avô, tremendo e chorando, esperando o que parecia uma eternidade até finalmente ouvir uma viatura policial do lado de fora. Corri para o policial e nunca me senti tão aliviado em toda a minha vida. Contei tudo ao policial. Ele vasculhou o celeiro e um pouco do campo de milho, encontrando a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca, pois agora aquilo era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, conversei com eles e com o primeiro policial sobre tudo o que havia acontecido. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Não faço ideia que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício animal e, por acaso, eu era o azarado que estava sozinho na fazenda e eles escolheram fazer isso lá. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.